Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? Eu vou contar para vocês o dia que eu resolvi ser arquiteto paisagista e foi por causa de um projeto. Na verdade, eu estava na faculdade, um professor olhando o meu trabalho falou: olha, isso me lembra um trabalho do Roberto Coelho Cardoso, um projeto de uma fazenda. E o que eu entendi foi mais ou menos isso. Era uma fazenda cujo caminho passava aqui ao lado de umas áreas de serviço, depósitos e tal, e depois continuava ao lado de um bonito lago e chegava na sede da fazenda. O que o Cardoso fez? Ele desviou esse caminho de uma forma e que ele saísse dessas áreas de serviço e simplesmente colocou nesse caminho um túnel de bambu, de forma que ele parou o túnel de bambu exatamente naquele trecho onde ele enxergava o lago e via a casa do seu melhor ângulo. Então ele cria um escuro, uma bolha bem escura, para de repente você estourar nessa bolha muito clara que é o lago. Com isso ele cria a surpresa desejada. Tempos depois eu achei o verdadeiro projeto do Roberto Coelho Cardoso dessa fazenda e não era bem aquilo que eu tinha entendido. Era muito mais bonito, muito mais charmoso, muito mais encantador. Então nós entramos por aqui, ele coloca uma vegetação no ponto focal, depois ele vira, escondendo o lago com a vegetação que ele geometrizou cuidadosamente. E ele vem no caminho, passa por um escuro dessa vegetação mais alta e ele vê a água do lago quando ele está num cilindro de palmeiras. Isso é muito bonito. Ele está um pouco mais alto do que a água, então ele vê a água de cima. Inclusive ele planta chorões do outro lado da margem para que esses chorões reflitam na água. Continuando o caminho, ele passa novamente para um escuro e nesse ponto ele enxerga o lago com seu maior esplendor. Depois ele esconde um pouquinho novamente a paisagem para, chegando aqui, ele enxergar a casa. Só que ele faz um talude e ele enxerga a casa através também de uma leia de palmeiras, muito bem colocada. Continuando o caminho, ele chega no túnel de bambu e esconde aqui, na verdade, a piscina, que eles queriam dar um pouco mais de privacidade, e chega num grande gramado. E para reforçar a sensação que ele está no gramado, ele muda o piso. Aqui ele cria um piso intercalado com grama, para que, se você tiver de carro, o próprio balançar do carro já faz com que você perceba que você está num outro espaço. Continuando o caminho, ele chega até a casa, e nessa casa ele sempre faz esse conceito de colocar jabuticabeiras, que ele adorava, num pátio mais seco. Quando você chega na sala, você vê essas diversas árvores e grandes maciços de vegetação com flores coloridas que vão acontecer aqui nas diversas épocas do ano. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? O projeto que eu dei uma solução que foi realmente encantadora para o cliente foi uma casa no Guarujá. Ele queria comprar um esqueleto abandonado de uma casa num morro que dava vista para o mar. E ele estava na dúvida se ele comprava aquele esqueleto ou se ele comprava realmente um lote mais próximo ao mar. E me chamou para dar opinião. Quando eu olhei aquela vista maravilhosa, falei, você deve comprar esse lugar. Mas ele disse, o terreno é muito ruim, é muito inclinado, eu não vou conseguir fazer nada. E ali, então, a gente aproveitou o desnível para fazer uma piscina de borda infinita. Olha, gente, isso deve fazer mais de 20 anos. E nessa piscina de borda infinita, eu criei um recanto, um banco com uma mesa para que a família pudesse sentar e apreciar o mar. Tempos depois ele falou, Abud, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu não gosto da muvuca do mar. Eu sento nessa mesa e passo o final de semana inteiro apreciando essa maravilha do Mar do Guarujá. Como um erro ou um aparente erro na época foi determinante para o sucesso atual do seu escritório? Você tem algum fracasso favorito? A história é assim, um arquiteto jovem,
grande amigo, me falou um dia, olha, eu fui chamado para ver um projeto de uma casa num Aras, um Aras lindo, me disse até o nome desse Aras, mas o cliente queria uma casa colonial. Como é que eu posso fazer uma casa colonial? Eu preciso fazer uma casa moderna, uma casa muito mais atual. Eu não posso sair na revista com uma casa colonial, vai acabar com a minha imagem. Eu até achei que ele tinha razão, mas tempos depois, um outro amigo, um outro jovem arquiteto, me chamou no seu escritório e falou, Abud, olha, o dono desse Aras me pediu uma casa colonial. E eu disse, muito bom, eu vou fazer esse projeto. E aí, quando eu fui apresentar o trabalho, eu disse o seguinte para ele, olha, eu peguei a essência da casa colonial, eu peguei a alma da casa colonial. E ele fez ali uns grandes muros em arcadas que cruzavam e a casa se desenvolvia nesse cruzamento, uma coisa super moderna, casa toda de vidro, uma coisa espetacular. E ele falou, o cliente adorou, e eu quero te convidar para fazer o projeto paisagístico. Aí eu conheci o dono dessa casa, ele estava felicíssimo, ele disse, olha, eu pedi uma casa colonial porque era um Aras, uma coisa de fazenda, eu achei que a casa colonial podia acontecer, eu não conhecia outra coisa. E quando esse arquiteto me trouxe essa casa moderna, mas com a alma do colonial, eu fiquei apaixonado e eu quero te convidar para fazer esse projeto paisagístico dessa casa que eu adoro. O cliente muitas vezes pede uma coisa, mas a coisa que ele conhece, e ele gostaria sim de ser encantado. Então é importante a gente ir um pouco além daquilo que o cliente te pede, mas fazer sempre um projeto que você não se machuque, mas que você encante o cliente. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? Foi exatamente pensando o que os meus concorrentes viriam nesse post que eu resolvi fazer meu canal Criando Paisagens e ali abrir meu conhecimento. Porque eu acho que a coisa mais importante que você pode fazer na vida é ensinar o próximo. E ensinar é maravilhoso porque você está sempre aprendendo. Eu remocei fazendo esse canal. Por quê? Porque eu tenho que saber o que eu sei. Preciso procurar naquele baú que está lá dentro do peito, empoeirado, abri-lo, tirar essa poeira e ali começar a lembrar daquilo que a gente aprendeu e como eu posso transformar esse aprendizado num ensinamento. Isso tem sido um prazer enorme e eu realmente estou muito feliz com isso. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Sempre foi aquele que eu investi em mim, no meu conhecimento, na melhora dos materiais, dos meus equipamentos. Isso sempre me ajudou a vencer os desafios, porque cada projeto, cada trabalho é sim um novo desafio. Foi através do conhecimento que eu fui professor, que eu faço palestras, que eu faço meus vídeos. Então, para mim, isso é fundamental. Meu pai sempre dizia, conhecimento não ocupa espaço, não ocupa lugar. Isso é um bem que jamais alguém vai tirar de você. Ninguém consegue te roubar o seu conhecimento. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? O hábito que mais me ajuda é que eu percebi que eu sou mais criativo pela manhã. De manhã eu acordo, estou com a mente limpa, clara e vou logo para o escritório. E ali, por sorte minha, meus diretores também chegam muito cedo e nós já começamos a ver os projetos, já começamos a discutir soluções. Então o que me ajudou foi descobrir esse potencial maravilhoso, transformar isso num hábito e eu precisei organizar a minha agenda para que de manhã eu pudesse criar. E à tarde, o momento que eu estou mais cansado, eu deixei para fazer as funções mais burocráticas, aquelas que não me exigem tanta criatividade. Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Olha, eu acho que foi manter clientes e para isso é fundamental que eles participem das decisões, né? No início eu chegava, eu queria
expor as minhas ideias para o cliente. E quando eu descobri que é muito melhor, é muito mais prazeroso e o resultado funciona muito mais satisfatoriamente, é quando o cliente participa. Então, ouvir o cliente é fundamental, deixar assim que fluam as ideias e vá orientando esse cliente. Deixe que ele pense que as ideias são deles. É ótimo isso. Sabe por quê? Ele vai fazer direitinho o que você projetou e, mais ainda, vai manter aquele projeto e a coisa principal, ele vai indicar você para todos os amigos e todos os conhecidos, porque ele não fica só encantado com o seu trabalho, ele fica encantado com você. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Um escritório sem clientes não existe. Então, se você arrumar um cliente, por favor, não o perca. Por favor, tome cuidado com ele. Por favor, respeite-o. E isso não é fácil. Normalmente, um jovem arquiteto é mais arrogante, ele vai querer impor suas ideias, ele vai querer enfiar goela abaixo aquilo que ele acredita e não vai ouvir o cliente. Ele não vai ouvir essa pessoa, não vai ouvir a mulher, não vai ouvir os filhos. Por quê? Ele quer mostrar para os amigos que ele é o máximo. Ele quer sair na revista Projeto para poder falar para todo mundo que ele é um cara importante. Cuidado, se você ganhar um cliente, ele vai te indicar para um monte de gente. Se você perder um cliente, ele vai denegrir a sua imagem e vai ser muito mais difícil você conseguir outros. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Olha, eu ouço muita gente reclamando que o cliente não os valoriza. Mas eu vou perguntar, vocês se valorizam? Porque é o seguinte, se você fizer apenas o que o cliente te mandar, você vai se tornar uma mão de obra barata. E, infelizmente, no Brasil, mão de obra barata não é respeitada. Para você ser respeitado, você precisa se colocar no nível dele numa boa e ouvi-lo e encantá-lo, fazer sempre coisas a mais do que ele pede, no sentido de fazer algo inusitado, alguma coisa que ele possa falar, uau! Isso não é o que eu te pedi, mas isso sim é que eu queria na minha vida. Nesse momento, você ganhou não um cliente, você começou a ganhar uma sucessão de clientes. Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Essa questão da gente ficar adiando, eu descobri que ficar pré-ocupado é péssimo, não adianta nada. Você se ocupa antecipadamente e não resolve absolutamente nada. Então o que eu faço? Eu boto o despertador às 5 horas da manhã, acordo e ali eu faço o primeiro rabisco. Mesmo que eu tenha que jogar fora depois, esse é um primeiro caminho. E esse caminho, muitas vezes, não vai me levar a nada. Outras sim, mas se não levar a nada, ele já me apontou uma outra solução. Então ali eu me entusiasmo e começo a fazer esse projeto. Gente, se ocupem, não fiquem pré-ocupados. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Dizer não é complicado, principalmente aquele não vou fazer. Eu acho que existem formas de dizer não. Gente, nunca se machuquem, faça sempre aquilo que você acredite, porque se você acreditar, você vai convencer o seu cliente que aquela é a melhor solução. Cuidado, muitas vezes dizer não assim é um tapa na cara. Isso não é nada bom, você começar uma relação dando um tapa na cara em alguém. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Não, eu não mudaria nada. O trabalho que eu fiz de conclusão do curso me ajudou demais. E não foi um projeto, não. Na época, eu podia fazer uma análise, eu podia fazer um trabalho mais teórico, e foi o que eu fiz. Eu fiz uma análise, um estudo da obra do Roberto Coelho Cardoso, que foi aquele cara que me encantou com o projeto, e com aquele projeto eu resolvi ser arquiteto paisagista. O Cardoso estava em Londres, eu me correspondia com ele, e quando ele veio ao Brasil, eu o encontrei e ali eu aprendi muito do trabalho dele.
eu não mudaria em nada esse trabalho de conclusão de curso que tanto me ajudou na vida.